tudo bem, meus amores? Então, nossa aula hoje é no livro de História, na página 29, e nós vamos trabalhar esse assunto aí, ó, contagem do tempo em diferentes calendários. Então, a contagem do tempo é importante para que possamos perceber a sua passagem. Isso não é uma preocupação atual, ela já é bem antiga. Então, há 20 mil anos, os caçadores faziam pequenos riscos, contando os dias entre o ciclo da lua. O sol, a lua e as estrelas sempre chamaram a atenção do homem. A posição em que o sol nasce e se põe, as fases da lua e sua posição em relação às estrelas serviam como referência para registrar a passagem do tempo, as datas importantes e as comemorações. Temos então o calendário solar. O calendário solar é baseado no movimento da Terra em torno do Sol. E o lunar é baseado no movimento da Lua. Ele foi criado há aproximadamente 5 mil anos, quando os povos daquela época perceberam que havia mudança das fases a cada 7 dias. Daí o surgimento das semanas. Os maias, por exemplo, usavam o calendário solar e o lunar. O primeiro marcava os eventos religiosos e o outro os dias. É interessante notarmos que povos distintos, sem nenhuma relação de contato entre si, tenham tido a mesma concepção de marcar o tempo. Os egípcios utilizavam o calendário solar, já os babilônios, o lunar, e os maias, como dito acima, utilizavam-se as duas modalidades do outro lado do mundo. Então, existem diferentes tipos de calendário. No calendário cristão temos o juliano e o gregoriano. Então, o juliano é composto por Sosígene, astrônomo de Alexandria, e introduzido por Júlio César no século XIV a.C. Foi usado por algumas igrejas até o século XVI, quando começou a ser trocado pelo gregoriano. O gregoriano, proposto por Aloísio Lilos, astrônomo de Nápoles, foi adotado pelo Papa Gregório no século XVII, datado no ano de 1582. Então, foi datado no ano de 1582. O calendário gregoriano foi criado para corrigir o juliano, que possuía 10 dias a mais. No Brasil, seguimos o calendário gregoriano no formato que conhecemos hoje. Então, como a gente está vendo aí esse quadrinho que tem um mês de fevereiro, certo? Olha só, o calendário gregoriano estabeleceu o ano com 365 dias e 6 horas. Por conta dessa medida, a cada 4 anos, foi preciso adicionar mais um dia. É aquele ano que a gente chama ano bissexto, quando nesse ano, o mês de fevereiro, tem 29 dias, porque de 4 em 4 anos vai somando. São 365 dias e 6 horas. O primeiro ano, aí o segundo mais 6. O terceiro ano mais 6 anos. Aí o quarto ano mais 6 horas. Aí vai somar o quê? 6 vezes 4, 24. Aumenta 24 horas. 24 horas é um dia. Aí isso só acontece a cada 4 anos. Por exemplo, 2020, o mês de fevereiro, o ano que nós estamos, teve 29 dias. Então, nós estamos no ano bissexto, tá certo? No ano bissexto. Só vamos ter outro ano bissexto em 2024, quando passar 4 anos. O calendário judaico é utilizado pelos judeus que vivem em Israel e em outros lugares do mundo, como a gente está vendo aí esse calendário. Os meses são baseados nos ciclos da lua, enquanto o ano é baseado no ciclo solar. Os anos podem ter 12 ou 13 meses. Aqui tem algumas curiosidades.
Como as pessoas nascidas em 29 de fevereiro contam a idade? Por exemplo, só faz aniversário de 4 em 4 anos? E aí, é uma pergunta para vocês. Pense aí. Elas não ficam mais velhas só a cada 4 anos. Quem nasceu em 29 de fevereiro conta a idade normalmente, mas nos anos bissextos. Quando não há o dia 29, precisa escolher uma data para soprar as velhinhas, ou o dia 28 ou o dia 1º de março, dependendo do horário em que nasceram. Alguns pais preferem registrar o bebê em um desses 2 dias para não dar confusão. Nos cartórios, onde se registra o nascimento, a preferência é optar pela data correta do mesmo. Viu? Mas em alguns casos, a gente pode ir comemorar o aniversário se você nasceu dia 29 de fevereiro ou dia 28, ou comemorar no dia 1º. Aí a atividade para vocês é na página 31. Você vai circular o calendário que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. Que nós hoje, qual é o calendário que a gente usa? É o judaico? É o juliano? É o gregoriano? Você vai marcar. 2. Na sua opinião, qual a importância do calendário? Qual a importância de se ter um calendário e de se usar um calendário? Como seria o registro da contagem de tempo se não existisse eles? 3. Observe. Temos aí, 2 calendários. Quais diferenças você observa entre os 2 calendários? Justifique sua resposta. Você vai dizer quais são as diferenças e o que é que eles têm diferente. Por que você achou que eles são diferentes? Você vai dar a sua opinião, vai justificar ela, certo? Não está passando aí a foto da atividade, porque é para vocês acompanhar no livro. 4. Como está organizado o calendário que nós utilizamos? Como ele é organizado? Ele é organizado só por dias? Ou os dias são organizados em semanas? Aí 4 semanas ou 5 formam um mês, formado por mês. Você vai dizer dessa forma, entendeu? O que você sabe a respeito do calendário judaico? O que você sabe a respeito do calendário judaico? Explique com suas palavras. Se não souber explicar com suas palavras, pode pesquisar no livro ou então na internet mesmo, não tem problema. O importante é que você conheça e saiba como é. 6. Escreva qual é a principal diferença entre os calendários gregoriano e o juliano no que se refere à quantidade de dias. Então, você vai escrever qual é a principal diferença entre os calendários gregoriano e juliano no que se refere à quantidade de dias, somente aos dias, certo? A diferença dos dias, eu quero saber. 7. Aí o 7 diz, pesquise, recorte e traga para a sala de aula diferentes tipos de calendário. Lógico, a gente não vai trazer porque nós não estamos, tendo aulas normais, presenciais, a gente na sala de aula. Mas vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês, tá bom? Vão fazer no caderno, vão procurar aí pesquisar, recortar e colar diferentes tipos de calendário, tá certo? Pode colar na disciplina de história, ok? A questão número 8 diz assim, converse com seus colegas e o seu professor sobre as datas comemorativas de nosso país registradas no calendário. Então, olha só, se você pegar um calendário na sua casa, até esses que a gente ganha nas casas que vendem as coisas nos comércios, nas lojas, eles não dão um calendário todo ano. Lá tem nos meses os feriados, que são chamados feriados nacionais, eles são de vermelho. Então, você vai falar sobre essas datas comemorativas. Quais que você acha importante e por quê? Entendeu? Por exemplo, tem um feriado do carnaval, é um feriado nacional do carnaval. Você acha que é importante? Por que é importante? Entendeu? A Páscoa é outro feriado vermelho. Você acha importante esse feriado? Por que você acha importante? Certo? Pode colocar tudo isso no seu caderninho de história. A questão número 7 e a questão número 8, ok? Bons estudos, fique com Deus. Estou com saudade, daqui a pouco tudo isso vai passar. Tenho fé em Deus e a gente vai se encontrar novamente. Beijo.